candidatura de mulheres terá mais um incentivo neste ano. A bancada feminina da Câmara vai lançar um guia com técnicas e prática para as mulheres que quiserem se candidatar às eleições municipais deste ano. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a coordenadora da bancada feminina e também secretária da Mulher da Câmara, deputada professora Dorinha, do Democratas de Tocantins. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Regina. Deputada, eu queria que a senhora falasse para a gente quais são as principais técnicas e práticas que as mulheres podem ter para se candidatarem neste ano. Bem, um dos maiores desafios que todas nós que lidamos com a política é ampliar a presença, a participação da mulher em todas as instâncias de representação. No ano de 2020, nós teremos eleição de vereadores e vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, e todos os partidos políticos precisam ter um trabalho que já deve ter acontecido no ano passado, ao longo desse trabalho todo, de orientação para fomentar e ampliar o número de mulheres candidatas. A bancada feminina, a Secretaria da Mulher, hoje nós somos o maior exemplo, nós crescemos de 51 deputadas para 77, e uma das principais metas nossas, inclusive trabalhando articulados, com o TSE, com a Procuradoria-Geral da República, com os TRS, é a condição, o estímulo e a orientação a candidaturas femininas. Neste caso específico, esse guia, chamado Guia de Prático, na verdade a ideia, e nós temos a parceria do Instituto Visibilidade Feminina, é criar um instrumento que dê orientações gerais. Logicamente, é um material que não se esgota, ou não esgota todos os temas, mas ele procura dar uma direção. Primeiro, mostrando essa importância da participação e da candidatura de mulheres. Depois, do ponto de vista operacional, como as mulheres podem construir as suas redes, tornar suas candidaturas viáveis, como elas lidam com os partidos políticos, como é que elas podem buscar financiamento, que direito elas têm, como é que elas podem organizar e planejar a sua campanha. Ou seja, o material está organizado em 3 eixos, O terceiro eixo já seria o exercício do mandato, os espaços políticos, como pode ser feito esse trabalho. Na verdade, a ideia é de ter instrumentos para ajudar esse trabalho. Nós vamos fazer, a Câmara lançou no ano passado, em novembro, e este ano todo a gente tem colocado como prioridade a não violência, o combate à violência política, a maior participação da mulher na política. Então, são vários instrumentos que estão sendo organizados com este fim. Inclusive, agora, além dos 30% dos recursos do fundo, tem também o horário eleitoral e também os partidos vão ter que ter 30% de mulheres. Qual a expectativa para essas eleições municipais? De quantos por cento a senhora acredita que deve aumentar? Será no mesmo percentual que houve para a Câmara dos Deputados? Olha, na verdade, acho que vai depender muito do trabalho realizado no âmbito de cada estado. O próprio TSE tem uma campanha pública em andamento, do interesse da participação e da ampliação da mulher na política. O ministro Barroso, presidente que assumiu o TSE, em seu discurso de posse, ele reforçou esse compromisso, e também, numa entrevista coletiva, já falando das principais metas, também ele reforçou essa disposição. O TSE vai fiscalizar e acompanhar os partidos políticos no uso do recurso para as campanhas. Uma das coisas mais importantes, nós estamos tentando assegurar financiamento e a gestão desse financiamento sendo feito pelos partidos políticos para os órgãos de mulheres. Um outro elemento muito importante se refere à questão dessa qualificação de candidaturas. E esse passo mencionado sobre como é que nós podemos, se a gente vai aumentar ou não essa participação política, eu acho que, logicamente, o trabalho está sendo feito pelos partidos, porque, como não tem coligação,
a situação anterior de que, às vezes, um grupo dentro da coligação, um partido só, com maior representação, cumpria a cota. Agora não, se não tiver candidatura, ela derruba o partido inteiro, tem que tirar um homem candidato. Esses são os pontos que a gente insistiu muito para não flexibilizar. Eu acho que hoje tem um envolvimento dos partidos, a direção partidária vai ter que ter também representação feminina, que é, né, no mínimo os 30% de presença de mulheres, e logicamente a nossa expectativa é de um crescimento, eu acho que pode ser até maior do que da Câmara Federal, porque você pode fazer, logicamente, é um processo educativo. A gente sabe que muita gente diz, quando a gente vai atrás das mulheres, elas não querem se candidatar, não estão envolvidas. Na verdade, essa política de incentivo e de condição, né, de oportunidade das condições de disputa, ela é muito recente. A primeira eleição que nós tivemos 30% foi na eleição de 2018. Agora, deputada, só para lembrar que mais de 2.000 municípios e 3 assembleias estaduais, elas não têm representatividade de mulheres. Teria algum trabalho feito especificamente para essas cidades e estados? Na verdade, inclusive, até na Câmara Federal, nós temos estados não representados, né? A Secretaria da Mulher, a Procuradoria, a própria Secretaria da Mulher do Ministério da Mulher também tem essa meta, reuniu no ano passado e este ano novamente as dirigentes partidárias dos órgãos femininos de cada partido com o objetivo de incentivar, e a criação também de núcleos nas assembleias legislativas. Eu acho que tudo isso ele reflete em termos de acompanhamento, mas eu acho que um dos pontos, acho que mais importantes, no ano passado, nós conseguimos, no ano de 2019, conseguimos com a ministra Rosa Weber a criação de um comitê de análise e de incentivo focado na questão de gênero. E um dos pedidos nossos ao ministro Barroso foi da criação de um órgão institucionalizado no TSE, um órgão que vá acompanhar as contas dos partidos, como os partidos estão aplicando os 30%, como eles estão aplicando os 5% que deve ser utilizado para o incentivo da participação da mulher na política. Esse 5% é muito importante, porque ele é formação partidária, ele é qualificação. Uma das situações que os partidos precisam enfrentar é ir atrás das mulheres que são lideranças. Eu falo pelo meu próprio partido, o Democratas. Os Democratas têm algumas áreas que ele sempre circulou muito bem, mas nós precisamos buscar, né? Eu tenho alguém que faz um trabalho na área estudantil, um líder, uma mulher, vamos trazer. Já tem uma mulher que se destaca num trabalho social, que talvez nunca tenha despertado para a disputa política. E essa é a tarefa dos partidos, se mostrar que nós vivemos uma democracia de representatividade, que faz diferença aquela área de formação profissional e de atuação ter a sua representação, e faz diferença o número de mulheres em qualquer um dos espaços políticos, porque é o olhar, é a atenção diferenciada, o número de projetos na Câmara cresceu enormemente com o aumento da bancada feminina, isso inclusive cria um clima melhor para as questões de combate à violência, de políticas de saúde pública, políticas de ampliação da participação da mulher nos espaços diretivos, nas empresas, nos órgãos públicos. Eu acho que essa é uma tarefa nossa de maneira bem ampla. Deputada professora Dorinha, muito obrigada por esclarecer aqui no programa essa política de incentivo à participação da mulher na política. Eu acho que é um trabalho, e vocês fazem esse trabalho, nos ajudam, né, nesse processo de orientação. À medida que um documento dessa natureza é apresentado, está disponível e pode ser trabalhado pelos partidos, porque ele é suprapartidário, ele não tem nenhuma marca ligada a nenhuma ideologia partidária, mas sim com esse foco da mulher. E bem prático, mostrando como é que você, no seu espaço de vivência, na sua comunidade, como é que você pode formar uma rede de apoio, como a sua candidatura pode ser viável, como é que você pode buscar orientação, cuidar dos prazos, das datas que você precisa, quantas candidaturas já caíram
porque não observaram os prazos formais, os prazos legais. Chama atenção que devem acompanhar agora a decisão do TSE quanto ao adiamento ou não das eleições. O TSE e o Congresso, na verdade, né, estão discutindo para essa formulação, para acompanhar as datas. O documento, a cartilha, ele trabalha com as datas que nós temos hoje já definidas no calendário eleitoral. Então, ele está disponível, mas lógico que nós precisamos acompanhar se vai haver algum tipo de mudança no calendário. Tá ótimo. A Palavra Aberta fica por aqui. Agradeço também a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.